Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente ouviu uma música que chama, como que é mesmo que é eu vou construir, né? Do Juliano Som. E eu acho que assim, eu não vou ler ela inteira, porque, né, quem quiser pode colocar no YouTube, ela é muito bonita. É uma das músicas que mais fala comigo, assim, mas eu acho que eu vou ler algumas frases. Ela fala: digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Aí ela fala, nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Ah, e aí, assim, ela fala, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra, opa, me perdi. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do teu amor, que faz o mundo, que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti e não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Então, gente, é isso. E a gente construa, cada um daqui, construa realmente as nossas vidas no fundamento que Jesus seja o nosso único fundamento, né? Que ele seja a nossa única raiz, porque ele é uma raiz que realmente vai dar bons frutos. Quando a nossa vida está fundamentada em Jesus, não tem como dar errado, não tem como ter problema, não tem como. A gente pode achar que a gente está indo para o caminho errado, a gente pode achar que a gente não está andando, mas a gente está indo para o caminho certo. Algum lugar a gente está indo. A gente pode achar que a gente está assim, invisível, sabe? A gente pode achar assim que a gente está perdido, mas ele está levando a gente para o caminho certo. A primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo, ouvi não, eu não ouvi o Espírito Santo, eu ouvi Deus, eu estava mergulhando. E eu ainda não era íntima, de Deus, assim, né? Eu cresci num lar cristão, mas era extremamente religioso, e eu não fui ensinada a ouvir Deus, a ouvir o Espírito Santo, a ter um relacionamento com Deus, a ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu fui ensinada a obedecer regras, e aquilo me causou uma revolta muito grande, que aos 16 anos eu saí da igreja e eu nunca mais quis aparecer na igreja na minha vida, porque aquelas regras para mim, elas não me faziam sentido, elas não me faziam não faziam sentido algum. Mas eh, Deus, né? Ele me buscou, ele me resgatou quando eu era uma bebezinha, porque era para eu ter morrido. Eu nasci com 900 gramas e ele me resgatou, porque ele tinha um plano na minha vida. Então, assim como tinha um plano na minha vida, ele tem um plano em cada vida de cada um aqui, né? Então, ele resgatou cada um de vocês aqui. Então, por mais que pareça que a gente esteja assim, ó, de olhos vendados e que pareça que a gente receba uma onda para cá, bate, dói, outra onda para cá, bate, dói, e a gente esteja assim, tipo, meio que desesperado, porque às vezes eu me sentia assim, ele sabe o que ele está fazendo. Então, fundamente a vida de vocês em Jesus e confia, confia. Confiar é você entregar e ficar assim, ó, sabe? Esquecer. Você entrega e você esquece, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, e o que eu vou contar aqui para vocês nem era o tema, tá? Mas eu senti de contar. Eu tava, eu assim, eu saí do trabalho e eu fui fazer um sabático. E
eu não, né, eu já estava há bastante tempo afastada de Deus. Eu me afastei dele, mas ele não se afastou de mim. Ele estava me procurando e ele estava me guiando para se conectar a mim. E eu estava mergulhando, eu estava a 30 metros de profundidade e eu tive um ataque de pânico. E eu comecei a ouvir vozes, e as vozes falavam lá embaixo, gente, da água, as vozes falavam comigo: sai daí que você vai morrer, sai daí que você vai morrer. E assim, quando você mergulha, você não pode sair imediatamente. Porque se você sai imediatamente, aí você morre, seu pulmão pode explodir, né? Tipo, porque você não pode fazer assim, puft, né? Saiu. Não, você tem que ir devagarzinho É para o por causa da seu desperta de corpo. pressão. Sim, por causa da pressão, para o seu corpo ir eliminando os gases. Se eu saísse dali imediatamente, eu podia morrer. Mas eu juro para você que eu ouvia vozes falando: sai daí que você vai morrer. E aí eu olhava assim, gente, eu olhava assim para cima e eu falava, e aí eu respirava assim, sabe? Sabe? Assim, desesperada querendo sair. E aí, você sempre mergulha em duplas. Existe o dive master, né, que é a pessoa que fica lá na frente, e aí sempre existem as duplas, porque caso o seu ar pare de funcionar, a sua dupla sempre tem um extra, e aí ela te dá o ar extra dela. Então, você está sempre em dupla. E aí, eu peguei a mão da menina que estava mergulhando comigo, e, e segurei na mão dela e apertei. E ela, por acaso, ela era uma alemã que trabalhava aqui no Brasil não tem hospício, mas lá na Alemanha tem hospício. Ela trabalhava em um hospício lá na Alemanha. Então ela identificou que eu estava tendo um ataque de pânico. Então eu apertei assim, ela começou a fazer assim na minha mão. E aí, assim, quando ela começou a fazer assim na minha mão, eu segurei a mão dela, ela começou a me guiar. E aí eu ouvi Deus falar comigo pela primeira vez na minha vida. E ele falou assim para mim: não é porque você não me vê que eu não estou aqui do seu lado. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Daí ele pegou e falou assim, depois disso ele pegou e falou assim: é assim que eu quero que você viva comigo. Feche o seu olho e deixa eu te guiar. Você não vai saber para onde você está indo, mas eu vou te guiar. Então, gente, eu quero falar aqui para vocês, a gente está no petit comitê aqui hoje, mas eu acho que estão exatamente as pessoas que devem estar. É exatamente assim que vocês devem viver a vida de vocês. Por mais pânico que vocês estejam sentindo do que vocês estão passando hoje, fechem os olhos de vocês e deixem Deus guiar vocês, porque Ele sabe para onde vocês estão indo. Ele sabe o que vocês precisam, porque Ele ouve conversas que vocês não ouvem. Ele vê coisas que vocês não veem. Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele sabe do seu futuro, porque ele está acima do tempo. Ele é atemporal. Então, descansa, descansa e deixa que ele cuida. Ele cuida de coisas que vocês não podem cuidar. Então, é isso. Falando isso, que foi muito incrível. E depois, o que aconteceu? A menina me chamou de doida. E depois eu tive a oportunidade para falar para ela a experiência que eu tive com Deus. Porque depois que eu ouvi a voz de Deus e ouvi ele falando assim comigo, eu soltei a mão dela e saí assim, que nem uma louquinha, assim, que nem uma peixinha, sabe? Aí ela falou assim: eu não entendi nada. Você estava tendo um ataque de pânico, de repente você solta a minha mão e você sai que nem uma louca. Eu falei: o que aconteceu com essa menina? O que aconteceu com você lá embaixo? Mas foi isso, gente. Quando você entrega, quando Deus fala com você, quando você tem a experiência de ouvir a voz de Deus, a voz dele acalma. Mas quando você está em pânico, quando Deus não fala na tempestade, Deus não fala com você quando você estiver em pânico, mas a voz de Deus acalma, a voz do seu Pai acalma. Então, acalma o coração de vocês, para vocês terem a oportunidade de ouvir a voz do Pai de vocês, para vocês terem a voz, para vocês terem a oportunidade de
ouvir a voz do Pai. E não tem coisa melhor do que você ter a oportunidade de ouvir algo direto de Deus para você. É uma coisa mais linda, é assim, tipo, e pior de tudo, quando mais você precisa, é quando você não ouve. Por quê? Porque quanto mais você tá desesperado, é que você não vai ouvir, entendeu? Porque você não tá na sintonia que você precisa estar. Então é isso. Vamos lá. Hoje eu fiz uma apresentação. Amiga, só um minutinho Sim, claro. sobre isso que você está falando. Ah, eu tô tentando, tem uma pessoa aqui que está sem o microfone aberto. Aberto não, ele não está conseguindo conectar. Então, vamos Mas ele tá aproveitar isso ouvindo? aqui. Eu estou Mas, ouvindo, mas a gente tem uma das pessoas que está aqui com a gente que não está conseguindo ouvir. Não ouviu nada do que você falou, porque não está conseguindo clicar na tela e liberar o microfone, sabe? quem é? E é o único que está sem microfone aqui do lado, ó. É o último. Eu queria muito que ele ouvisse tudo que você está dizendo, mas eu estou tentando já ajudar desde. Não estou conseguindo aqui. Mas enfim, vamos lá. É, Se a gente trouxer isso que você passou para a nossa vida atual, para a nossa Ô, vida real, amiga, você falou que, porque às vezes a pessoa que entra no Zoom, quando fala, você deseja conectar o seu áudio, a pessoa fala que não. é, Então, fala para essa pessoa sair e entrar novamente e dizer sim para tudo. é, então, eu já falei, mas vou falar aqui de novo. Ó. Peraí. Enfim, depois eu peço para entrar no link e assistir de novo o comecinho. Mas se a gente for ver, trouxer essa sua situação para a nossa vida real, o que que acontece? Principalmente, eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? Quando começa a caminhada com Jesus, algumas coisas começam a mudar. Mas Deus não tem como ele tirar a gente daquilo que a gente está enraizado, que está lá embaixo, profundo, que foram as nossas escolhas, as nossas coisas, o nosso mundinho, né, que a gente se enfiou. Ele não tem como arrebatar a gente de lá. Porque aqui na Terra existe um tempo, existem conexões com pessoas que as coisas não são assim, né? Então, quando a gente começa ali um relacionamento por Deus, que você tem ali o entendimento, opa, que você tem compartilhou, amiga. Não, mas é que eu Tá, só quero ver se dá certo, tá? tá. Pode ir falando. Tá bom. Que a gente tem o entendimento de que a gente está apavorada, que a gente está com medo, que a gente está, meu Deus, onde é que eu me enfiei, né? Cheio de medos e tal. Existe um tempo, ele não pode arrebatar a gente e tirar a gente dali. Óbvio que na nossa cabeça isso acontece e funciona. Mas existem coisas que a gente precisa ir saindo aos poucos. Então, é comum, principalmente quando a pessoa começa ali a caminhada com Jesus, é comum que ela vá percebendo o desligamento de algumas coisas. Porque daí, Deus, tudo que você vai ter é Deus que te dá. Então, o seu trabalho, os seus relacionamentos, as suas conquistas. Então, essa limpeza, né? Esse de ir para a superfície e conseguir um novo fôlego, existe um prazo. Então, às vezes, a gente pode estar se sentindo mergulhada, né, num monte de problema, num monte de coisas, e existe um prazo para isso. Né? Existe um tempo, então às vezes para quem é autônomo, existe um tempo para você se conectar com uma pessoa que precisa para fechar aquele contato, ou por uma pessoa que precisa de uma promoção. Às vezes, para você ser promovida no mundo corporativo, é o plano de carreira de jogos vorazes, né? Ou o seu chefe tem que morrer, ou ele tem que ser promovido, ou mudado de setor. Então, isso existe um prazo. Então, às vezes, seria um alívio você ser promovida agora, mas existe um prazo para que isso aconteça. E, Então, para e, você às, sair. e às vezes Oi? também, Kel, Deus, ele trabalha na questão da confiança também, Sim, sim. entendeu? Ele quer, porque assim, os filhos de Deus, eles precisam aprender coisas também, e assim, ele não faz isso para fazer você sofrer, para nada disso. Não, É porque existem muitas coisas
que não são só sobre nós, entendeu? Hoje eu vejo isso na minha vida claramente. Eu passei por muitos momentos de muita dificuldade, momentos que eu ficava na minha cama chorando e que doía o meu coração e eu falava, Deus, por que que eu tô passando por isso? Mas por quê? Sabe? E assim, tinha momentos que teve momentos que você veio aqui e você teve que me arrastar pelo cabelo e eu não queria, que eu estava com depressão, que eu tinha perdido tudo e que eu não tinha forças para sair e que eu achava assim, meu Deus, mas assim, nada, né, as portas não se abrem, nada acontece. Mas eu entendi que aquele momento era um momento para eu depender só de Deus, que era um momento que eu precisava passar por aquilo, que era um momento que eu precisava ficar escondidinha ali no Senhor, entendeu? Que eu precisava eu precisava ter o Se coração agarrar nele, né? quebrado. Eu precisava ter o coração quebrado. Por quê? Porque tem transformações que elas precisam acontecer e elas precisam ser profundas, entendeu? O meu coração, ele estava muito corrompido, corrompido com coisas que eu mesma deixei o meu coração corromper, entendeu? Então, amiga, E é isso. hoje, Você mergulhou no seu ego, né? No que você queria, nas suas escolhas, nas suas decisões. Você não estava no centro da sim, vontade de Deus. Aí você desceu, e aí, para ele te subir, existiu um tempo, senão você ia morrer, né? sim, Imagina sim. ele E pegar eu fico, você de 5 anos atrás e te transformar na pessoa que é hoje. Ninguém suporta. Né? Então existe não, uma construção e você precisava ter conexões, você precisava fazer cursos, você precisava conhecer pessoas, você precisava ter o conhecimento que você tem hoje, né? Então, assim, precisou um tempo para você ir para a superfície para pegar esse ar. E é isso que a gente precisa respeitar, né? O tempo de Deus, confiar e saber, não, isso sim, aconteceu. E sim. por isso que é importante os Dói, testemunhos, dói, para a gente dói. saber, peraí, na vida da Bianca. Teve um tempo que aconteceu para tal bênção chegar. Na vida da Ruth também, na minha também vai chegar. Por isso que os testemunhos, gente, eles são muito importantes para que a gente possa ferro afia ferro, para que a gente possa testificar que é o plano do Senhor. Se eu dei o controle da minha vida para Ele, o meu tempo de bênção também vai chegar, né? Não vai ser esse deserto, não. Sim, exatamente. E assim, o deserto não é criado por ele, né? Ele está do nosso lado, mas existem transformações que precisam acontecer na nossa vida, né? E eu vejo isso na minha vida. Gente, olha, desculpa a palavra, mas eu caguei tanto na minha vida, sabe? Olha, eu estava tão destruída, eu fiz tanta coisa ruim comigo que eu tive que ser separada durante um tempo. Eu precisei passar por um processinho, porque senão eu não ia mudar. Porque senão eu não ia ser quem eu sou hoje. Entendeu? E eu sei que eu precisava, para cumprir a vontade dele, para cumprir a minha missão na terra, para fazer o que eu preciso, para ser feliz, para, né, para fazer o que eu preciso com as crianças. Eu precisava ter o coração que eu tenho hoje. Eu precisava ter o amor que eu tenho hoje pelas pessoas. Gente, eu não estava nem aí para ninguém, entendeu? Eu só estava aí para mim, para o meu próprio umbigo, entendeu? Eu não estava nem aí para ninguém. Eu não estava nem aí. Eu só, tipo, eu só ligava para as minhas viagens caras, para as minhas roupas, para as minhas bolsas, para as minhas coisas. Eu não estava nem aí para nada, entendeu? Então, é sobre isso. É sobre um processo de transformação. Só que ser transformada, o processo de transformação, dói, entendeu? Dói, não é fácil, né? Porque assim, logo que começou esse processo de transformação, né? Quando eu saí lá do trabalho, o que que eu achava? Né? Eu estava numa super carreira. E sabe, olha o ego da pessoa, né? Eu estava lá em cima no topo da carreira. Sabe o que que eu achava? Que eu tinha chegado lá sozinha, entendeu? Eu tinha achado que eu era boazona, que eu ia conseguir chegar lá. Eu achava, gente, juro.
que eu ia conseguir chegar lá, que eu ia conseguir entrar em qualquer outra empresa, que eu era muito boa, entendeu? Eu achava isso, tá? Aí, olha o que que aconteceu, né? Ah, vou tirar um sabático, fui para o sabático. Só que aí, estranhamente, eu tive muita vontade de ir para lugares muito simples, fazer coisas muito simples. E eu amei coisas muito simples. Eu fui fazer coisas muito assim, fui para a Ásia fazer assim, tipo, dormir na sala de pessoas. E foi incrível, né? Tipo, já começou a desconstruir aí, né? Eu fui ver assim, pessoas que não tinham nada, eu assim, com a minha vidinha aqui em São Paulo, né? Ganhando dinheiro e, tipo, com dor nas costas de tanto trabalhar, não tendo tempo para viver, e aquelas pessoas lá no meio da roça, dormindo no meio do nada, sendo muito mais felizes que eu, e eu enxergando aquilo, né? E eu, assim, indo para lá, tipo, dormindo na sala das casas delas e vendo o quanto que aquelas pessoas eram felizes. Já começou aí essa desconstrução. Daí eu saio daqui, vou lá para o meio do nada, ouço Deus falar comigo durante aquele mergulho, né? Falando comigo que eu não tô vendo ele, mas ele tá lá do meu lado. Nossa, gente, quer dizer, ele estava lá do meu lado o tempo que eu estava viajando, ele estava lá do meu lado o tempo inteiro. E sabe a coisa mais bizarra? Às vezes, eu entrava dentro do ônibus, e eu ficava, assim, para ir de um lugar para o outro, eu ficava observando a estrada, eu começava a chorar. E eu não entendia de onde vinha aquele choro, mas eu chorava assim. Hoje eu entendo. Sabe o que eu estava sentindo? Eu estava sentindo a presença de Deus. Eu já estava sentindo a presença do Espírito Santo, porque ele já estava começando a trabalhar em mim. Olha que coisa linda, né? Então é isso. O trabalhar dele começa. Só que eu nunca vou esquecer de uma coisa que a Kellen me disse uma vez, né? Porque aí eu voltei aqui para casa, né? Eu voltei aqui para São Paulo e aí o meu ego achava que eu ia conseguir um emprego, né? Tipo, rápido, não sei o quê. E aí as portas fecharam completamente e o meu custo de vida era muito alto, né? E aí eu falei assim, e agora? E agora, o que que eu vou fazer? Né? E agora, eu vou perder tudo que eu construí? E aí eu simplesmente é, eu simplesmente fui começando a experimentar ele falando comigo, ele cuidando de mim nos pequenos detalhes, em pequenas coisas. Ele cuidando assim, eu experimentando esse relacionamento com ele em pequenas coisas, sabe? E aí ele foi cuidando, foi me ajudando, mas doía, né? E aí, quando as portas estavam completamente fechadas, desse jeito assim, né? Tipo, eu chorando, falei assim, Deus, eu fiz uma oração uma vez que eu estava me sentindo assim a pior pessoa do mundo, que ele me quebrou, que ele me mostrou que eu não conseguia nada pelas minhas próprias forças, era por ele, entendeu? Que eu não estava onde eu estava pelas minhas próprias forças, era por ele. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, Deus, eu estava numa super entrevista para um super cargo, e aí eu falei assim, Deus, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Deixa eu conseguir esse emprego, por favor. E se não for para eu conseguir, depois você dá um jeito para eu não conseguir esse emprego. Mas deixa eu passar, por favor. E aí, gente, eu consegui. Eu consegui passar. Consegui, eu fiquei mega feliz. Eu até negociei o salário. Nossa, fui recolocada. Gente, uma semana, uma semana passou. Eu só estava esperando eles me mandarem a documentação para eu mandar a carteira de trabalho lá e eu fui contratada. Uma semana depois eu fui descontratada. Vocês já viram isso? Eu fui contratada e descontratada. Aí eu chorei. Aí depois eu lembrei, essa foi minha oração.
Deus, deixa eu ser contratada e se não for para eu trabalhar lá, você me descontrata? Não fui o que eu pedi? Foi o que eu pedi, né? Foi o que eu pedi, eu consegui, eu fui descontratada. Aí, gente, eu fiquei extremamente chateada, triste, arrasada. E aí, o que que aconteceu? Eu estava indo para o Rio de Janeiro, e eu fiz uma oração. Falei, Deus, ó, eu tô arrasada, eu entrego tudo, ó, faz do jeito que você quiser. Se quiser me levar para a África, ele sempre me disse que eu ia ser missionária e eu não queria. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu não quero nem saber mais de nada. Sabe, quando você está arrasada. E eu nunca imaginei que eu fosse fazer essa oração. Por quê? Porque eu tinha um coração duro, que meu coração era uma pedra. Eu não queria que ele. Eu jamais entregaria meu coração, o trono da minha vida para ele, entendeu? Ele tinha que fechar as portas daquele jeito para eu falar, toma aí, entendeu? E daí, sabe o que que a Kellen me falou uma vez? Ela falou, Ruth, a sua África não é a África. A sua África é sua casa, com todas as portas fechadas, sendo envergonhada aí, ó, na tua casa. Entendeu? É isso. Pera E lá, não aí, falei que era pra você ficar envergonhada na sua casa, não, senhora. ô Porque, assim, senhora, para a Ruth ir para a África viajar é incrível, porque ela ama ter novas experiências, ela ama ajudar as pessoas, entendeu? Para ela era tipo, eu vou para as Maldivas, vou lá fazer o bem, né? Tipo, só que mesmo na pobreza, né? isso, entendeu? Mas para ela, ela tá lá ajudando, né? Se sentindo super útil, viajando, fora do Brasil, entendeu? O negócio dela era ser international. E aí, tá bom, pode deixar entrar. E aí, o que que acontece? O que eu falei para ela era que o ministério, a missão dela ia ser dentro de casa, né? Porque assim, é incrível a gente mudar o mundo lá fora, mas e o mundo, o seu mundo? E a sua família? Porque a Bíblia colocou, gente, se a Bíblia, se Deus colocou como mandamento amar o próximo, não o distante. Ela não fala para a gente amar o distante, ela fala para a gente amar o próximo. E ele obrigou, né? Ele colocou lá no mandamento: ó, você não quer, mas é para amar o próximo. Por quê? Porque é difícil. Então, ele deu uma obrigada, entendeu? Nas pessoas. É para amar o próximo. E dividir 1 quilo de sal, né? Quem já dividiu 1 quilo de sal com alguém sabe o quanto é difícil. Então, é isso, né? Às vezes é muito mais fácil a gente pegar nossas coisas, ir para fora e lidar com pessoas estranhas, mas o lidar com as pessoas de dentro é o nosso maior desafio, né? Acho que a Conceição quer falar, Ru. Pode falar, Conceição. Não, quero não. Só se eu apertei em algum lugar aqui sem querer. Ah, sim, você apertou a mãozinha. É só você abaixar aí. Eu não sei. Vou abaixar a sua mão aqui. Ai, Ah, achei. pronto. Tá. Então, é isso, gente. Eu ainda não, eu ainda estou no primeiro slide, não comecei, não consegui começar aqui. Mas a questão é que esse processo aí, ele dói muito, mas esse processo ele te transforma em uma coisa melhor. E depois que você se torna nessa pessoa melhor, você está pronta para viver o melhor de Deus. Você está pronta para viver o melhor. E aí você enxerga que viver esse melhor é tão melhor, que viver para o próximo é tão melhor, que esse outro caminho é tão melhor, porque você, no outro caminho, você estava tão mais perdida, sabe? Então, olha aqui, vamos lá. Vamos pedir a participação aqui de vocês. Olha essa árvore aqui. Quanto tempo demorou para essa árvore aqui ficar desse tamanho aqui? Hein? Quantos décadas, né? Sei lá, de repente até séculos, é gigante. Será que essa árvore ela dá bons frutos? Não sei. A gente não sabe, né? Agora, sabe o que que a gente não pensa? Todo mundo olha essa árvore linda e maravilhosa. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa de fertilizantes. Todo mundo fala que o Brasil é a terra que dá tudo.
Não, não é a terra que dá tudo. O Brasil exporta fertilizantes. Por quê? Se a gente não cuida da raiz, não dá frutos. E uma árvore sem raiz não dá frutos. Uma árvore sem raiz morre, entendeu? Então, o que que acontece? Você tem que cuidar opa, das raízes. Uma árvore boa de verdade não é uma árvore linda por fora, né? É uma árvore com raízes realmente estruturadas. E o que está estruturado realmente é o que está estruturado por dentro. Então, os bons frutos por fora depende da raiz, porque sem a raiz a árvore morre. Ela pode até dar alguns frutos durante algum tempo, mas depois de algum tempo ela morre. Então, isso é uma alusão à nossa vida também. Se nós não tivermos o nosso interior estruturado, nós também, se nós não tivermos o nosso interior estruturado, a nossa vida espiritual estruturada, o nosso exterior, ele, ele não tem como dar bons frutos e ele não tem como estar belo por fora. E eu te falo outra que vai ainda mais longe. Tudo o que a gente vive do lado de fora, todos os nossos bons frutos, eles vêm do que é invisível, ele vem do que começa dentro. Tudo que a gente vive do lado de fora começa do que começa do lado de dentro, ok? Então, o que é o reino dos céus? Ele não funciona pelo lado de fora, ele funciona pelo lado de dentro. Então, primeiro é o lado espiritual. Então, você traz o lado espiritual para o lado de fora, né? O espírito, você começa a trazer o espiritual para fora. Então, você também traz o reino dos céus para fora. Então, você traz a realidade espiritual para fora. Tudo começa no lado espiritual, aí você traz para o material. Então, hoje eu vou falar sobre o quê? Né? O mundo invisível cria o mundo visível, não o contrário. Essa é a realidade espiritual. O mundo invisível cria o mundo visível, não o contrário, certo? Então, opa, aqui. Então, eu vou falar sobre construa seu mundo material através do mundo espiritual. Então, construa o seu mundo material através do mundo espiritual. Construa o que você quer através do mundo espiritual. Construa o relacionamento que você quer através do mundo espiritual. Construa o que você quer através do mundo espiritual. Construa tudo vem através do mundo espiritual, mas não seja egoísta, viva uma vida rendida a Cristo. Então, coloque primeiro Cristo no centro da sua vida, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, claro, você vai, né, pensar nessas outras coisas, mas elas não vão ser o foco da sua vida. O foco sempre vai ser Cristo, tá? Então, olha aqui. O mundo invisível cria o mundo visível, não o contrário. E isso parece que a gente está falando uma coisa que é uma coisa do segredo, é uma coisa tipo maluca, mas não é. É uma coisa bíblica, né? Então eu vou trazer a Bíblia para provar para vocês isso que eu estou falando. Opa, gente, olha aqui. Então, olha lá. Em Hebreus 11:3 está escrito: pela fé entendemos
que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ok? Ou seja, o que se vê não foi feito do que é visível, foi feito do invisível. Então, o que se vê foi feito do mundo espiritual, certo? E através da palavra. Então, lembra que a gente falou sobre o reino dos céus, que é através do invisível, através da palavra? Então, tá aqui, tá na Bíblia. Ô, Então, Ruth, eu ia oi. falar exatamente isso que eu entendo. Quando Deus dá a ordem, né, ele expressa, como se fala, através da palavra, todas aquelas, todos aqueles seres, né, assim, átomos, células, enfim, que a gente não consegue ver, que faz parte da nossa manifestação, porque não é visível ao olho nu, né, é microscópico, todas essas partículas, enfim, átomos, toda aquela coisa que a gente estuda na escola, de física, de química, elas se uniram, cooperaram entre si, diante da ordem que elas receberam, do comando que elas receberam, e aí formaram o que a gente vê como matéria. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o poder das palavras, né? O poder, o poder do pensamento, né? Tudo a gente colocando ali em ação para a gente transformar o invisível no visível, né? Continuando aqui. Então, pare de focar nos frutos e foque nas raízes. O que eu quero dizer com isso? Pare de focar no que é visível e foque no que é invisível. Pare de focar no que é palpável, no mundo material, e foque no mundo espiritual. Certo? Foque nas coisas do alto, foque nos pensamentos, mas foque nas coisas corretas, certo? Sabe o que acontece? Na maior parte das vezes, a gente vive coisas erradas porque a gente foca nas coisas erradas. E eu já vivi isso, focando nas coisas erradas. E sabe por quê? Porque nós estamos com a mente errada. Então, nós precisamos sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, através do quê? Da leitura da palavra de Deus. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, vai pegar a Bíblia, vai começar lá pelo Novo Testamento, vai pegar lá um versículo por dia, um capítulo por dia, vai lá pegar as coisas principais e vai lá ficar meditando naquilo que você leu. Então, você medita na bondade de Deus, você medita nas coisas que Jesus fazia, entendeu? E aí você começa, poxa, olha como Jesus agia com as mulheres, olha como Jesus fazia isso, olha como Jesus agia aqui, olha o que ele está falando aqui, e aí você começa a mudar o seu comportamento, você começa a mudar a forma como você pensa, você começa a mudar coisas aí do seu interior, certo? E aí você começa a mudar as coisas que você pensa. E aí você começa a mudar, você começa a pensar diferente, certo? Olha, você começa a trabalhar na sua própria identidade, né? Você precisa pedir para o Espírito Santo ajudar a você trabalhar na sua identidade, né? Olha, existem coisas, a sua identidade ela precisa estar enraizada em Cristo. Jesus ele precisa te ajudar a te mostrar quem você é nele, né? Você foi escolhida antes da fundação do mundo, você é escolhida, você é perfeita em Cristo. É, é, você sabe qual é a probabilidade de um
daquele exato ah, espermatozoide fecundar aquele óvulo e nascer exatamente você. Você é um milagre de Deus, entendeu? Aí eu aqui, olha, o milagre é ainda maior que simplesmente eu nasci com 900 gramas, eu não fiquei nem naquele aparelho lá que é para você ficar mais tempo e você sobreviver, sabe? Incubadora. É, na incubadora, que eu até esqueci o nome do aparelho, sabe? Então, assim, gente, nós somos milagres, entendeu? Se nós estamos aqui na Terra é porque Deus quer, porque nós temos uma missão aqui na Terra a cumprir. E o problema é que nós temos problemas com nossa identidade, e nós temos que entender qual é a nossa identidade em Cristo, porque nós estamos aqui. Eu tive, na semana passada, eu faço uma terapia e a gente tem muitos problemas que a gente vem, né? É, é, a gente recebe muitas informações negativas ao longo da nossa vida que atrapalha a nossa jornada. E eu descobri algo sobre mim mesma, sobre a minha identidade que foi muito bizarro a semana passada. E eu coloquei aqui nas minhas anotações que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre tive muita dificuldade de me olhar no espelho e me achar uma pessoa agradável no espelho. Eu sempre tive dificuldade assim, de gostar de qualquer coisa em mim, sabe? Assim, tipo, eu sempre me achei a pessoa mais assim, horrorosa entre todas as pessoas, sabe? Não importa a etapa da minha vida, eu sempre tive esse problema. E eu fui curada disso a semana passada, e eu descobri o porquê, de onde veio isso. E foi a coisa mais bizarra do mundo descobrir isso. Olha o que aconteceu. Eu descobri que eu nasci com 900 gramas e minha mãe me levou para casa. E eu parecia um rato branco. E eu era muito feia. E eu não tinha cílios. E eu não tinha sobrancelha. E eu era um bichinho assim desse tamanho. Feia pra caramba. E eu parecia que eu ia morrer. E logo quando minha mãe recebeu alta, que foi do hospital, que foram 4 dias depois, ela não me deixou na incubadora, ela teve que assinar um termo de responsabilidade para me tirar da maternidade. Ela me levou para casa e ela começou a receber visitas em casa. E eu fui fazer a terapia, e nessa terapia eu tive as memórias de muitas pessoas, muitas pessoas. Eu recebendo essas pessoas em casa, e essas pessoas, elas, assim, elas externando ali o quanto eu era feia, o quanto eu parecia um rato branco, o quanto eu não tinha sobrancelha, o quanto, nossa, ela vai morrer, nossa, coitada dessa criança, nossa, assim, tipo, e você imagina, gente, você imagina uma bebezinha de dias recebendo toda essa energia negativa de ela é horrível, ela é feia, ela parece um rato branco, ela é ridícula, ela vai morrer, ela, nossa, nunca vi uma criança tão feia em toda a minha vida. É, você imagina isso? Você imagina isso? E foi bizarro. E aí, ontem, não, há 2 dias, eu me peguei me olhando no espelho e falando assim, nossa, como minha pele tá bonita. E aí eu falei assim, sabe quando você leva um susto? Eu falei assim, gente, eu acho que eu nunca me olhei no espelho e achei nem minha pele bonita, sabe? E é bizarro. Tipo, eu estou curada. E de onde vem aquilo? Vem de algo do passado, algo que eu vivi no passado. Então, nós precisamos nos curar dessas coisas que nós passamos na nossa vida, né? Que mudaram a nossa identidade, porque em Cristo, nós somos nova criatura e nós somos espíritos. Isso aqui
vai embora. Não existe criatura feia, criatura bonita. Não existe isso, né? Isso aqui eu não estou focando no interior, eu não estou focando nas raízes, eu estou focando no fruto, né? Só que sem você saber o porquê você se sente assim, é difícil. É difícil você entender a causa se você não sabe o porquê, né? Continuando Ô, aqui. Ruth, Oi, rapidinho. diga. Por que que a sua mãe não deixou você ficar na incubadora? 900 gramas. Meu Deus, não te pesava nem 1 quilo. Sim, porque Por que que ela não deixou você ficar na incubadora? ela é uma mulher de fé, queria ir pela fé. E ela começou a receber visita. Gente, hoje em dia, eu tenho uma amiga minha que agora vai estar para, né, para ganhar bebê. Eu falei com ela, você só vai receber visita daqui a um mês, né, quando nascer o bebê. Ela, não, Bianca, durante o primeiro mês não quero receber ninguém, só no máximo minha mãe. Hoje a gente toma o maior cuidado assim, né? E vai receber de máscara, e tudo. Imagina você só com 900 gramas. O Sim, risco, né, de é, infecção que você... Absurdo. é isso mesmo, É, é isso, realmente, você é um milagre, porque... é isso mesmo. Mas depois eu te conto quando eu fui ao céu também, o que, que eu vi lá. Conceição, você quer falar Ah, alguma coisa? Ah, sim, essa quando ela perguntou em relação porque sua mãe não levou para casa, né? Eu lembrei da minha primeira irmã, ela chegou a falecer, né? Porque ela ficou um mês na incubadora. E quando ela faleceu, a minha avó, né, que é uma pessoa de fé, apesar de ter pouca instrução, não andar em igreja, mas é uma pessoa de fé como a sua mãe. E ela, quando ela chegou no hospital, ela pediu a minha mãe, para minha mãe deixar ela levar para ela cuidar da bebê, né, da minha irmã, porque ela ia ser curada com ela. Não queria ela no hospital, porque ela curou um tio meu, assim. Ela tirou do hospital, levou para casa e curou. Uhum, uhum. Então é uma decisão assim difícil, né? Mas Sim, que acontece. E isso aconteceu de novo na minha família, mas graças a Deus ele sobreviveu com o meu sobrinho. Meu sobrinho. Aí você falando, né, dessa questão de que eles chamavam de rato branco, o meu sobrinho não gosta quando dizem que ele cabia dentro de uma caixa de sapato. Ele não mas gosta. exatamente isso que falavam, Aí eu que eu fiquei sem cabia dentro som. de uma caixa de sapato. Gente, É, ela cabe dentro de uma caixa de sapato. Gente, ela parece um rato branco. Gente, como ela ele é não gosta. feia. e como é que a sua Gente, mãe permitia as pessoas falarem isso, cara? Ela não Porque faz mandava sem calar a boca, não expulsava de maldade. casa? Mas não, você Ela vai sair faz daqui. sem maldade mesmo, né? É é, sem noção, um pouco sem é, noção. é. De que Mas a palavra tem poder. Eu digo é. porque eu já falei com o meu sobrinho. Você cabia dentro de uma caixa de sapato. Ele não gosta, entendeu? E a gente parou de falar porque ele não gosta. Só que hoje as crianças, né? Ele tem 17 anos, é um rapazinho já. Mas hoje eles parecem que nascem com mais discernimento, né? Do que a gente, quando da nossa época, que a gente não tinha esses estímulos externos que eles têm, televisão, computador, etc. e tal. Isso. Mas assim, graças a Deus, quando a gente descobre o porquê, a gente é curado, porque aí eu refiz ali a memória, foi maravilhoso, entendeu? Então eu estou super feliz. Mas o que que acontece? Olha aqui o que que eu trouxe. Eu trouxe a cruz. Na cruz, ele morreu por nós, né? Ele pagou um preço. E aqui, gente, ele abriu um baú dos tesouros de Deus para nós, né? Então, gente, a gente não precisa pedir mais nada. Ele fez tudo possível para nós, né? Assim, o que eu falei para gente que ele trouxe o reino dos céus para a terra, né? Tudo que a gente quiser, a gente pode trazer o reino dos céus para a terra. Ele rasgou o véu. Então, a gente não precisa mais pedir nada. A gente só precisa, é, a gente só precisa é, simplesmente crer e agir, né? É, opa, mas o que que acontece? Por que tão poucos filhos experimentam isso? Por que tão poucos filhos experimentam a cura? Por que tão poucos filhos
curam outras pessoas? Por que tão poucos filhos experimentam a abundância? Por que tão poucos filhos, eles experimentam, sabe, uma vida em abundância? Por quê? Por quê? E eu acho que a gente tem que nos questionar. Por quê? Por que isso? Porque assim, olha o que ele disse. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Né? Então, Jesus disse que ele iria para o Pai e nós faríamos obras maiores que ele. Então, assim, nós podemos fazer coisas imensamente maiores que ele. Nós podemos ter uma vida, assim, nós podemos tudo muito maior ainda que ele. Mas por que pouquíssimos filhos experimentam isso, né? Por quê? Eu acho que é por causa de uma crença do coração, né? Porque nós não acreditamos que nós podemos viver isso. Nós não acreditamos que ele nos possibilitou viver isso. E daí a gente fica vivendo uma vida de escassez, a gente fica vivendo uma vida de. eh, uma vida que, assim, de um evangelho que não leva cura, né? Porque assim, vamos lá, cara. Jesus ele curou através do manto dele. Você imagina que a moça do fluxo de sangue, ela tocou no manto dele e o manto dele curou a moça, que há anos estava com problemas. E aí, a gente tem uma galera cheia de câncer, uma galera toda doente, uma galera. E, gente, o mundo só vai piorar. O mundo só vai piorar. Eu tava vendo ali o Apple, a galera andando com aqueles negócios na rua, sabe? O que que você acha que vai acontecer nas próximas gerações? A galera vai ficar cada vez mais doente, gente. Cada vez mais doente, né? Porque tem Andando com o condições. quê, Ruth? Oi? Ô, Ruth, Andando com o quê? Com o negócio da Apple lá, tipo, sem interação nenhuma, com aquele óculos da Apple. Eu da vi isso. realidade E tem gente que virtual. anda na rua com um treco daquele na cara. Ah, o povo é louco. Anda Ô, na Ruth, rua. É o quê? Um óculos de realidade virtual? Eu vi um que o pessoal tava andando com um cachorro de brinquedo, né? Tipo de brinquedo, parecia um robô, de um cachorro robô. Esse eu não vi. Eu vi o povo andando na rua, fazendo assim, tipo, que nem louco, assim, andando na rua. Eu falei, meu Deus, o povo vai ficar tudo louco. ô, Rutinha, Ah, é Dani. oi, Quando você Dani. falou do poder de Jesus em relação à moça do fluxo de sangue, mas vale mencionar que assim não foi só a capacidade de Jesus, né? Porque a Foi ela capacidade também. que ele tem é inquestionável, exato. Ela foi atrás, ela, sabe, ela estava naquele deserto largada e os apóstolos discípulos pegaram ela, levaram até ele, aí estava naquele zum de gente, ela foi se espremendo, ela tinha fé, É. então assim, não é sentar e esperar, né? Então, assim, ele tem tudo isso, mas e a parte da gente? E o correr atrás? E, assim, pra gente, a gente faz. Cadê o nosso possível para ele fazer o impossível dele? Exato. Entendeu? Exato. Mas assim, o que eu digo também, Dani, é que assim, a gente também, o que eu falo assim, nós como os filhos de Deus, também temos que trazer cura para outras pessoas também, entendeu? Temos, como Jesus trouxe a cura para outras pessoas, nós temos que levar cura também para outras pessoas, entendeu? Então, assim, cara, não seria incrível se a gente pudesse orar para uma amiga nossa? Fala para mim, existe uma pessoa que ela não acredita em Jesus. Ela está com ela está com um tumor na cabeça. De repente, você vai lá, você pede, fala, posso fazer uma oração por você? Com todo amor e carinho, você coloca a mão na cabeça dela e você faz uma oração por ela.
Você faz uma oração por ela e ela simplesmente é curada. Você acha que ela não vai começar a acreditar em Jesus depois dessa cura? Então, o evangelho ele tem que ser levado por curas e milagres, entendeu? Isso Bu, aqui tem que ser acompanhado pelos filhos de Deus. Bu, eu gosto sempre que eu leio a Bíblia e tem milagres, né, principalmente, eu gosto de entender como que a cura aconteceu. Qual foi a pergunta que fizeram? Qual foi a resposta da pessoa? O que que foi o sim, sim, salabim, né? Eu gosto de entender o processo ali. E algumas curas, bom, teve uma específica que Jesus falou pro cara lá que a fé dele que ia curar. E aí ele falou, então me ajuda a ter fé. Porque nem capaz de, a gente não é capaz De nem de ter ter a fé. fé, né? Então, esse milagre foi através dele, da fé dele, mas quem deu a fé para ele foi Jesus, né? Uhum. Já teve milagre que estava na cara ou nas pernas, literalmente, que o cara estava paralítico, e Jesus falou: mas o que você quer? Porque às vezes o cara quer continuar lá, né? Então, assim, a gente também tem que entender o que que aquela pessoa precisa para ser curada. Qual a palavra, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Qual é a palavra que a gente tem que declarar na vida dela, né? E Sim. eu até comentei com vocês, né, no domingo, que uma frase do, como que é aquele cara lá que vai estar aqui na Lagoinha? Ah, eu Esqueci. sei quem é, esqueci o O nome gringo dele. lá. Um dos vídeos dele, ele falou: não teve uma pessoa registrada na Bíblia que chegou para Jesus e Jesus falou: eu não quero te curar. Porque ele sempre falava: eu quero. Jesus, se você quiser me curar, você me cura. E ele sempre falava: eu quero. Né? E aí a gente até foi citado, né? Ah, mas teve um discípulo que ele não curou. Talvez o discípulo percebeu que ele não precisava ser curado, porque talvez ele já se sentisse grato demais por todas as coisas que ele já tinha, né? E talvez ele não tenha nem feito essa pergunta, e é para a gente também refletir, né? A respeito de, será que precisa se livrar disso mesmo? Ou tá tudo bem, né? Já ser grato por tudo que tem. Mas, em geral, eu acho que isso é muito, entender qual é a dinâmica que vai trazer aquela libertação também é muito legal. Uhum. Ok, você me fez lembrar de um relato que eu ouvi, acho que é de um casal que decidiu. Você sabe, já viram falar do Torben? Eu esqueci o sobrenome dele agora. É um cara que tá andando, O que eu queria saiu da falar é o Charles Dinamarca, foi, White. ele foi preso, enfim, mas ele estava andando assim, sai curando as pessoas. Ele vai para as ruas e fazendo assim, o que a gente vê realmente, grandes sinais e maravilhas, batizando as pessoas, enfim, multidões assim se rendendo a Jesus, sendo batizadas. Ai, eu só lembro o primeiro nome dele, Torben. Tem até um filme no YouTube que até produziu, mas enfim. Então, era um casal que estava andando meio nessa linha, sabe? De ir para a rua, enfim, perguntar às pessoas se elas queriam ser curadas e curadas. E elas foram convidadas, eu acho que pelos vizinhos que eram donos de uma empresa, para ir até, né, a empresa e orar para algumas pessoas, porque tinham várias pessoas aí que estavam doentes. Aí, o homem, né, ele decidiu nesse casal, decidiu ir até assim que viu um cadeirante, a primeira coisa que ele fez foi ir direto nesse cadeirante e ordenar para ele ser curado. E tá ali orando, orando, nada do cara levantar, nada, insistindo, 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 enfim, até que desistiu, viu que não ia acontecer. E ficou uma situação muito constrangedora. A própria pessoa, né, o cara se sentiu muito constrangido, né, aquela coisa da reputação, enfim. E depois, parece que o próprio cadeirante falou assim, mas eu não quero ser curado, entendeu? Aí, ou seja, o que se refletiu a partir disso? Que a gente não pode também chegar e presumir que a pessoa quer ser A curada. A gente tem que pessoa quer. perguntar para ela o que você quer, exatamente como Jesus fazia. O que você quer que eu faça? Porque às vezes a pessoa está conformando, ela está bem naquela situação que ela está, né? Ela se vê como cadeirante, ela não tem nenhum problema com isso, a vida dela segue, ela está feliz e não quer sair. E você vai ficar forçando? Então, se a própria pessoa não quer, não adianta, ela não vai ser curada.
Uhum, uhum. Bom, e aí, lembra que a gente tinha falado lá no início, né? Como que a gente traz a vida material, né? Como que a gente vive é, a vida espiritual, como que a gente traz a vida espiritual para a vida material, né? A gente vive primeiro a vida espiritual na vida material. Então, primeiro, né, a gente traz a rendição, a gente se rende a Deus primeiro, né? Que esse é o primeiro passo, a rendição. A gente coloca Jesus ali como centro da nossa vida, né? Depois, né? Quer dizer, primeiro passo, primeiro lugar, se renda a Cristo todos os dias, né? Porque não existe erro quando a gente se rende a ele. Então, sempre a gente precisa pensar nisso. Tudo começa com pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações e que geram resultados, né? Então, isso aqui é o negócio que começa no mundo o que começa no mundo espiritual, no mundo da sua imaginação aqui, no mundo da cabeça, que é o mundo espiritual, e aí depois vai para o mundo material. Então começa nos pensamentos, que gera sentimentos, que gera ações e que gera resultados, né? Então o que você pensa, você sente, depois você age e depois você faz. Opa! Então, você tem o que você quer ter, né? Então, Jesus, ele já fez tudo que você podia, ele já fez. Então, ele já te deu tudo que ele podia te dar. Você já tem tudo. Então, agora, você precisa fazer. Você precisa agir. Ele pode fazer coisas impossíveis para você, pode. O resto, se você não tem alguma coisa, você precisa consertar seu coração, você precisa agir. Então, se você está com algum probleminha, pode ser também por problemas do seu pensamento aí, né? Pensamentos que estão dando problemas nos seus sentimentos, e aí você está agindo errado e está tendo resultados errados, né? Então, lembra que se você confia em Deus, confiar é deixar a cuidado de. Você confia, você deixa a cuidado de. Só que o Reinhard, ele sempre fala algo que eu gosto bastante, que você trabalha como se Deus não existisse e confia em Deus como se você não trabalhasse. Entendeu? Então você deixa assim tudo na mão dele, mas você trabalha muito. Então assim, você faz dos dois lados, né? Então assim, aí você pergunta, você confia em Deus ou não? Porque quem confia deixa a cuidado de. Então você deixa assim, deixar a cuidado de, você imagina uma mãe que cuida de um filho, é cuidado. Aí assim, mas você está fazendo tudo o que cabe a você a fazer? Então, você está sendo relapso ou não? Você está sendo um bom mordomo do que Deus está colocando na sua mão? Então, Deus coloca coisas para a gente fazer na nossa mão. Então, você está cuidando, está fazendo o que precisa ser feito, porque a gente também não pode ser relapso, porque existe também, né, é uma lei do mundo, a lei do plantio e da colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? É muito ingênuo a gente também achar que a gente não vai plantar e a gente vai colher. Não, é uma lei do mundo. A gente tem que plantar para a gente colher. Todas as vezes que eu mais conseguir coisas milagrosas de Deus que vieram assim de uma forma sobrenatural, foram quando eu mais estava trabalhando. Por quê? Eu estava trabalhando muito, fazendo muitas coisas, daí veio em porção dobrada, veio muito mais. Mas quando você está assim, naquela preguiça, não, gente, preguiça não é de Deus, não fazer nada não é de Deus. Claro que a gente já falou sobre aquelas fases que as portas se fecham, porque é aquele tempo que é aquela fase que
são fases que é para você ficar ali perto dele, se aproximar dele, que existem aquelas fases. Mas você, mesmo assim, você vai fazendo de tudo para fazer a sua parte, tá? Então, é aquela coisa. A gente tem que alinhar, eu já tinha passado isso aqui para vocês. A gente tem que alinhar os nossos pensamentos aos nossos sentimentos. Porque olha aqui, ó. Pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, olha lá. Sentimento, acordar cansado. Pensamento, nossa, tô exausta. Aí eu falo, ai, não quero levantar. O dia vai ser difícil. Aí o que eu faço? Durmo mais. Resultado, tenho um dia péssimo, não me atraso. Ao invés disso, eu tenho que agir contra o que eu sinto e o que eu penso. Então, sentimento, cansaço, pensamento. Eu sou uma com Jesus, ele me dá força, me dá inteligência. Vou ter um dia incrível, Jesus é maravilhoso. Eu tenho força, eu sou maravilhosa, vai ser tudo incrível, naquela positividade. Aí eu falo, eu tô me sentindo ótima, a alegria do Senhor é minha força, Jesus me fortalece. Obrigada, Senhor, eu tenho uma saúde divina, obrigada, meu dia vai ser perfeito. O que eu faço? Eu levanto, eu vou sorrir, eu saio para o trabalho na hora, eu dou bom dia para todo mundo e o dia vai mudando, as coisas vão mudando, a energia vai mudando e eu acabo tendo um dia incrível. Então, você decide o que você pensa e o que você pensa muda o que você sente. Gente, se você fica pensando, ai, gente, mas aquele cara, ele tá olhando esquisito para mim, o meu chefe tá olhando esquisito para mim. Ai, eu acho que ele vai me mandar embora. Ai, meu Deus, será que ele vai me mandar embora? Ai, meu Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ficar angustiada. Aí você vai começar a agir, você vai começar com ações esquisitas, vai começar a errar, vai começar a fazer coisas esquisitas. Aí o resultado, você vai acabar atraindo resultados ruins, porque você vai acabar errando, entendeu? Coisas aí no seu trabalho e vai acabar atraindo para você. É assim, tipo, é um dominó, sabe? Eu escrevi outro, aqui, olha lá. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações. Eu adoro isso. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. O que é isso? Contra toda esperança. Gente, olha isso. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Tipo, ele tinha 99 anos quando Deus apareceu para ele e disse que ele seria pai de muitas nações. Ele não tinha nenhum filho quando Deus apareceu. E ele foi ter filho só depois. Tipo, quantos anos ele tinha, gente? Alguém sabe? Quando ele foi ter filho? Acho que era 100 anos. Não, 99 anos foi quando Deus apareceu, falando que ele seria pai de muitas nações. Entendeu? Fred. Procura aí, gente. Tipo assim, ele creu Tô contra procurando. toda esperança, porque assim, qual a possibilidade? Entendeu? Então é 100 anos isso. mesmo. Segundo a tradição bíblica, Abraão tornou-se pai aos 100 anos, quando Sara, sua Ai, esposa, deu à luz a Isaac. Ah, é? Chat GPT. Agora eu tô muito conversandinho com o meu chat. Não, mas aqui tá falando. não, acho que É, quando Deus falou com ele tinha bem menos de 100 anos, Ruth. não, gente, aqui. Bom, aqui eu peguei da Bíblia, tá? Ele tinha 99 anos. Quando o Senhor apareceu para ele e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. Olha aí, gente, olha aí. Então, gente, olha, vamos terminar. O reino dos céus mora em nossos pensamentos. Podemos criar nosso mundo se vivermos em amor, paz, confiança e rendição em Deus. O reino dos céus mora em nossos pensamentos. Podemos criar nosso mundo se vivermos em amor,
paz, confiança e rendição em Deus. Então, gente, é isso. É isso. Vocês precisam estar em amor, paz, confiança, que as coisas que vocês pensarem vão mudar o que vocês sentem e vão trazer o reino dos céus aqui para a terra. E vão trazer a realidade que vocês querem aqui para a terra. Vão trazer coisas boas aqui para a terra. E sabe o porquê que a rendição é em primeiro lugar? Porque, em primeiro lugar, não pode estar a sua casa, a sua bolsa, a sua vida, o seu casamento, a sua, sabe, eu. Não, gente. Em primeiro lugar, precisa estar as coisas do reino. Em primeiro lugar, precisa estar, sabe, as coisas de Deus, sabe? Por quê? É muito egoísmo. Sabe, a gente pensar na nossa própria vida quando tem tanta gente sofrendo, sabe? Ontem, por exemplo, eu vi uma música de uma menina aí que tá mó polêmica, todo mundo falando que a menina quer lacrar, que eu não sei se vocês viram, que a música fala que tá que uma música que tá a voz da Acho que eu menina sei qual. Dos Marajós. dos Evangelho Marajó. farisaico. Isso. Isso, eu sei que é. Isso, que fala da Ilha do Marajó, enquanto tá todo mundo, né, querendo se aparecer, querendo não sei o quê. E eu falo, cara, mas é verdade. Ela fala assim, nós fazemos Ah, campanhas para nós mesmos, oramos é, para nós mesmos. aí meu coração, assim, se encheu de tristeza, porque é verdade, sabe? As pessoas, os cristãos, eles só pensam no próprio umbigo quando as crianças estão sendo abusadas, onde, tipo, eu vi aquela Damares lá, tipo, falando no vídeo que as crianças, quando elas passam a fronteira, elas saem de Marajó, eles pegaram, o governo pegou fotos das crianças que eu vou até tirar aqui, gente, eu vou pausar, não, peraí, como que é? Não, não, eu vou parar de compartilhar e como que eu faço para parar